Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física volume 2 do livro do Halliday, capítulo 12, exercício número 9. Vamos ao enunciado. Uma régua de 1 metro está em equilíbrio horizontal na lâmina de uma faca, na marca de 50 centímetros. Com duas moedas de 5 gramas empilhadas na marca de 12 centímetros, a régua fica em equilíbrio na marca de 45,5 centímetros. Qual é a massa da régua? Bom, para fazer a resolução do problema, vamos fazer a representação dessa régua. Então, eu tenho primeiro a informação que a régua tem 1 metro, tá? Então, vou marcar aqui como sendo 0, aqui 1 metro. Em 50 centímetros, na metade aqui, a gente tem, a princípio, o equilíbrio, tá? Ou seja, o que temos de informação? O equilíbrio, então, significa que a régua é homogênea. Aqui está a força-peso, né, da régua, que é dado por uma massa mão vezes gravidade. E para ter equilíbrio, está sendo aí apoiada na lâmina de uma faca e vai gerar a força aí, tá? Resultante, que é uma força normal aí para cima. Então, essa é a primeira condição aí que a gente tem do equilíbrio. Aí depois diz que na mesma régua, né? Desenhar ela aí novamente, ponto 1 metro em 0. Na marca de 12 centímetros, a gente vai colocar aí duas moedas. Então, vou vir aqui em 12 centímetros e vou colocar uma força-peso, que é a força aí das moedas, tá? Vai ser a massa, são duas moedas, vai ser a massa da moeda, vou colocar aqui, vezes gravidade. E na marca de 45,5 é a nova marca do equilíbrio. Então, vou vir aqui, aqui é o novo ponto de equilíbrio. A força-peso da régua permanece lá na metade. Então, a gente vem aqui, representa a força massa vezes gravidade. Aqui no novo ponto de equilíbrio, a gente vai ter aqui que é para onde foi a força normal, ou seja, onde a faca tem que estar apoiada. Então, a gente sabe que a medida até aqui é 12 centímetros, tá? E a gente sabe que a medida até essa força aqui, a partir daqui, é de 45,5 centímetros, colocando as medidas. Então, a partir agora desse segundo desenho, né, dessa nova posição de equilíbrio, que a gente pode encontrar qual é a massa aqui da régua, né? Aplicando a condição do equilíbrio aqui nesse ponto, ou seja, aplicando o somatório de momento igual a 0, não pode girar a régua, somatório de momento igual a 0. Então, vamos colocar um referencial, vou colocar anti-horário positivo e a gente vai calcular o momento causado nesse novo ponto de equilíbrio. Então, a gente vai ter o momento causado por essa força aqui, né? Segurou nesse ponto, a força vai girar no sentido anti-horário, então vai ser um momento positivo, que vai ser a força da moeda, massa da moeda, das moedas, né? Que vão ser duas ali, vezes a gravidade. Aí a gente tem vezes o comprimento, que vai ser o braço, né? Que é a distância daqui até chegar aqui, que eu vou colocar como uma distância L1. L1, depois a gente calcula, para a gente fazer literal. E vou ter o momento causado pela força peso da régua, né? Que vai, segurou aqui, nesse ponto vai girar no sentido horário, então vai ser negativo, massa da régua vezes gravidade, vezes essa distância aqui, que eu vou chamar de L2. L2. Isso tem que ser igual a 0. Então, aqui, gravidade nos dois termos a gente pode cortar. Então, a gente vai ficar aí com a relação que a massa mão, que é a massa da régua, vai ser as massas da moeda
vezes o comprimento L1 dividido pelo comprimento L2. Então, vamos poder calcular que a massa da régua vai ser... Quem é a massa da moeda? É 2 vezes 5 gramas, tá? Estou pegando aqui a massa total das moedas, né? São 2 moedas de 5 gramas. Vezes esse L1 a gente pode deixar na unidade de centímetro mesmo, tá? Porque vai cortar centímetro com centímetro e nossa resposta já sai direto em gramas. Quem é o L1? O L1 é essa medida aqui, ó. Daqui, no começo até aqui, eu sei que é 45,5 e eu tenho que subtrair essa medida que é o 12. Então, 45,5 menos o 12, esse é o L1 em centímetro, dividido pelo L2. O L2 é essa medida aqui, ó. Até aqui na metade é os 50 centímetros, metade da régua, menos o 45,5. Então, 50 menos 45,5 em centímetro. Centímetro corta com centímetro. E mão, que é a massa da régua, vai sair na unidade de gramas. E a gente pode calcular como 45,5 menos 12, dividido por 50 menos 45,5 e multiplicar por 2 vezes 5. Então, a gente tem aí o valor de 74. As medidas dadas foram 3 algarismos, 3 algarismos e 3 algarismos significativos. Então, deixando com 3 algarismos, a gente para aqui 74,4 gramas. Essa é a massa que tem que ter a régua para atender essas condições. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!